Olá pessoal, aqui é o professor Tiago, professor de matemática. Muito bem, galera, trago aqui para você aqui mais uma videoaula sobre a prova do Colum, tá? Então essa aqui é a prova do ano passado, 2020, do ensino médio, média integrada em administração e meio ambiente. Então aqui nós vou resolver algumas questões, né? Esse primeiro vídeo aqui eu selecionei uma questão específica, que foi a questão número 18. Nós iremos resolver essa questão aí que trata, né, da placa de propaganda de uma loja de confecções. Tem a forma de um trapézio. Então, essa questão, ela vem trazer aquela parte de geometria. Tá? Então, vou lembrar você que está aí ainda meio, né, confuso ou não se lembra de alguma coisa, vou falar um pouquinho mais sobre trapézio aí, sobre como calcular, o que você deve saber, né, para fazer uma avaliação não só do Column, mas do IFMA ou qualquer outra que venha envolver geometria. E se você é novo no canal, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal também, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos resolver essa questão do Column de 2020. Vamos aqui para quadro negro, que fala o seguinte, ó, a placa de propaganda de uma loja de confecções tem a forma de um trapézio. Primeiro ponto é, quando se trabalha com a geometria, você tem que se lembrar, nós temos algumas formas geométricas que são clássicas. Né? É o quadrado, é o retângulo, é o trapézio, é o paralelogramo, é o círculo, o losango, o triângulo, são figuras que você deve conhecer, certo? Deve conhecer. Muito bem, então o trapézio é uma figura mais ou menos desse estilo aqui, né? Vou tentar representar ela aqui, porque estou com o mouse, então ele é um pouco difícil, né? Então o trapézio é uma figura mais ou menos assim. Lembrando vocês que o trapézio ele tem basicamente três classificações. Ele pode ser um trapézio retângulo. Um trapézio retângulo é quando os ângulos internos, dois ângulos internos, é igual a 90 graus. Nós temos o trapézio isósceles, todos os lados do trapézio são, aliás, isósceles, os dois lados não paralelos, né, são esses dois lados aqui, ó, que estou passando o mouse, não paralelos, eles são iguais, certo? E já o escaleno, todos os lados são diferentes. Então, essa é a classificação. Trapézio retângulo tem dois ângulos internos reto. O que é esse ângulo reto, professor? É o ângulo de 90 graus. O isósceles, os lados não paralelos são iguais. E o escaleno, todos os lados aqui ó, são diferentes. Então, isso aqui ele não diz qual tipo de trapézio e ele quer para calcular, para saber a altura, então ele te dá a área, tanto faz, né, se um desses três, para se calcular a área, é a mesma fórmula. E que fórmula é essa, professor? A fórmula é bem simples, diz o seguinte, para calcular a área ou a superfície, né, vamos dizer assim, eu vou precisar dessa formulazinha bem aqui, ó. Deixa eu traçar aqui uma retinha, que é o seguinte, entre parênteses, eu vou representar com a base maior com a letra Bzão, mais a base menor com a letra Bzinho, vezes a altura dividido por 2, certinho? Dividido por 2. Então, quem é essas duas bases aqui, professor? As duas bases são justamente as bases paralelas, é essa e essa daqui. Imagine que essa daqui seja reta, tá, gente? Que eu estou desenhando com o mouse e o mouse é um pouco ruim de escrever. Muito bem, então essas duas bases aqui, ó, elas são o quê? Paralelas, tá? São as bases do trapézio. Muito bem, então ele diz o seguinte, ó, é, a área da superfície, então ele dá a área, né? Ele dá a área, opa, deixa eu marcar aqui, ele te dá a área, olha só, ele te dá a área que é 11,16 metros quadrados, e as medidas de suas bases são 4 e 3,20. Qual é a medida da altura da placa? Então ele quer saber a altura. Então olha só, gente, você pode perceber que pela fórmula ele te dá o A, que é a área, que é 11,16. Ele te dá a base maior, que vale 4. Ele te dá a base menor, que vale 3,20. E ele quer saber a altura. Então é muito, muito simples. Só que, às vezes,
Professor, eu estou vendo uma vírgula aqui no 11,16, no 3,20, eu fico já com medo. Calma, que é bem simples. Olha só, a superfície então vai ser 11,16, 11,16. Isso vai ser igual, passa aqui a barrinha, isso vai ser igual. A base maior aqui, lógico, vai ser 4, aqui não tem mistério nenhum, né? Mais a base menor, que é 3,20. 3,20, fecho parêntese. Deixa eu continuar aqui, completar, vezes a altura, né? A altura aqui do trapézio que ele quer saber. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui você pode perceber que é uma equação. Essa fórmula aqui, né? Ela vai virar uma equação, ela é uma equação aqui. Então, lembra da equação? Nós temos algumas regrinhas, né, lá da equação, que toda vez que eu tiver, né, a ideia de equação é a igualdade, né, como se fosse uma balança. Muito bem, o nosso objetivo é encontrar o H, certo? Então, para resolver essa equação, como a gente resolve? A gente sempre tenta isolar, né, a incógnita, que no caso é o H, que é a altura, sempre um dos lados da equação. E com as manipulações algébricas, nós vamos tentando aí isolar elas, tá bom? Então, muito bem. O primeiro passo é tirar esse 2 daqui. Ele está dividindo. Então, para eliminar ele, né, a gente usa aquele conceito de que está dividindo, ele troca de membro, então ele vai multiplicando. Isso mesmo. Vamos usar essa tática, tá? Mas matematicamente falando, isso é incorreto. O certo, né, seria que eu pegar, multiplicar por 2 de um lado e multiplicar por 2 do outro lado. Mas vamos deixar isso daí para uma aula mais específica, tá bom? Uma aula mais específica. Muito bem, já que esse 2 aqui está dividindo, então eu vou passar esse 2 aqui ó, para o primeiro membro, tá? Multiplicando, tá bom? Multiplicando. Então, eu vou jogar aqui para cima, gente. Então, vai ficar assim, 11,16 vezes 2. Isso vai ser igual, olha só, eu posso logo resolver que está dentro do parênteses. Aqui, 4 mais 3,20, né? Lembrando vocês, gente, olha só, quando se trabalha com vírgula, não pode esquecer, é vírgula debaixo de vírgula, tá? Vírgula debaixo de vírgula. Professor, mas eu tenho só 3,20 aqui, o 4 não tem vírgula. Certo. Então, vou jogar aqui no outro quadro, ó. Toda vez que tiver uma situação dessa daqui, tá aqui, né? 4 mais 3,20. Certinho? Professor, eu não estou vendo vírgula aqui. Fica subentendido que a vírgula está à direita do 4. Certinho? Está à direita do 4. E aqui nós temos duas casas decimais e você só acrescenta duas casas decimais. Então, quando você for montar o algoritmo da adição, então fica vírgula debaixo de vírgula. Olha só, vírgula debaixo de vírgula. Então, você vai, soma. Então, aqui vai dar 20, né? Fica fácil. Repete a vírgula. 4 mais 3 é igual a 7. Certinho? Então, vamos lá. Então, dá 7, dá 7,20. 7,20. Eliminei o parêntese. Já que está multiplicando, vai multiplicar pela altura. Ok? Muito bem. Fazendo o produto aqui, ó. 11,16 vezes 2. Então, vamos botar aqui do ladinho. 11,16 vezes 2. Não é isso? Então, olha só, deixa eu só confirmar lá. Isso mesmo. Então, 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 1, 3. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2 também, certo? Aqui na multiplicação, o que você vai ter que fazer? Olhando os dois, né? Os dois fatores aqui, você vai verificar quantas casas decimais eu tenho ao todo. Então, você pode perceber que o 12 tem nenhuma casa decimal, não tem nenhum número com vírgula, mas o 11,16 tem duas casas decimais. Se tem duas casas decimais, a vírgula vai andar para a esquerda dos algarismos. Então, olha só, a vírgula está aqui à direita do número. Então, 1, 2. 22,32. Então, o produto aqui, entre esses dois, dá 22,32. Então, isso vai ser igual a 7,20 dividido vezes a altura. Como eu quero saber o valor da altura,
esse 7,20, né, usando aquele meio didático, esse 7,20 ele passa para o primeiro membro aqui, ó, para o primeiro membro. Se ele está multiplicando, então ele vai passar o quê? Dividido. Então, vou fazer a divisão, 22,32, né? Deixa eu deixar aqui um pouquinho. Então, 22,32, vou dividir aqui por 7,20. Ixi, professor, agora, divisão com vírgula, o que é que eu faço? Eu não me lembro. É muito fácil, gente. Quando você montar o algoritmo, que é essa situação aqui que eu estou falando para vocês, que é o algoritmo, você vai basicamente verificar, Então, vamos lá, gente, olha só. Aí, como é que você vai fazer? Você vai verificar as duas casas decimais, tá? Nesse caso aqui, no dividendo e no divisor, você pode verificar que as duas casas, o número de casas decimais são iguais. Eu tenho duas casas decimais aqui, tenho duas casas decimais. Se caso tivesse faltando alguma casa decimal em um dos dois, você acrescenta zero, tá bom? Muito fácil. O segundo passo, quando tiver igualado as duas casas decimais, você vai fazer só isso aqui, o mais difícil de todos, apagar a vírgula. Certinho? Então, vamos lá, gente. Olha só. Fica o quê? 2.232 dividido por 720. Então, vamos pegar um número que mais próximo venha multiplicar por 720, que venha a ser mais próximo de 2.232, ou que seja igual. No caso aqui, de cara, você pode perceber que é o 7, o 3, né? Porque 7 vezes 3 dá 21. Então, fazendo esse produto aí, vai dar o quê? 0, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 7, 21. Certinho? Então, fazendo aqui a diferença, né? Fazendo a diferença. Então, aqui vai dar o quê? 2. Esse 13 aqui menor do que o 6 pede emprestado, no caso fica 13. 13 menos 6 vai ser igual a 7. Como eu pedi emprestado por esse camarada aqui, fica 1 menos 1 dá 0, 0. Muito bem. O 72 ele é menor do que o 720. Então, lá pela regra, né, a gente coloca uma vírgula no quociente e acrescenta um zero aqui. Olha só, 720 é igual a 720, então o número 1. 1 vezes 720 encerra aqui a criança. Então, dá 3,1. Então, logo, essa divisão aqui, caso, né, ficar 3,1, que é igual a H. Se 3,1 é igual a H, então significa que H é igual a 3,1. Tá bom? Então, essa daqui é a solução do nosso problema aí, que no caso, a alternativa correta, letra D. Então, quer dizer que essa é a altura. Bom, gente? Então, muito obrigado, pessoal, por você ter assistido esse vídeo. Deixe seu comentário, dê algumas sugestões, qual questão você quer que eu venha tirar sua dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!